Bom dia, pessoal. My name is Antônia, meu nome é Antônia. Today we have a new English class. Hoje nós temos mais uma nova aula de inglês. Good morning, Ed. Bom dia, alunos, professores, pais que assistem às nossas aulas. Eu vou fazer a moderação aqui, então tudo que você escrevendo no chat, eu passarei para a professora Antônia nos momentos de interação. Bem, para nossa organização pessoal, eu acho que vocês já arrumaram a apostila de vocês, né, o caderno, o espaço para vocês estudarem, ok? Eu vou agradecer alguns professores e alunos da aula passada, eu vou colar aqui o nome, tá? Agradecer a professora Rosana de Campinas, a Fabiana, a Andréia Avelar, que o aluno corrigiu o nome dela lá, ok? Por vocês nos ajudarem no chat, respondendo para os alunos a página, completando as nossas explicações. Às vezes o aluno não prestou atenção ou chegou atrasado. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Agradecer aos alunos, não dá, geralmente nas aulas, gente, tem mais ou menos 20 mil alunos assistindo a aula, então não dá para falar o nome de todo mundo. Eu vou eleger toda a aula aí um grupo de alunos que eu vejo que participa mais na aula e vou falar até chegar ao seu nome, tá? Eu queria agradecer a aluna Maria Eduarda, a Maria Laura, a Giovana, a Letícia. Elas estão respondendo em inglês, tudo certinho. Outros alunos também dando resposta completa, participando bem da aula, interagindo, às vezes chamando a atenção do colega. Muito obrigado pela participação de vocês. O chat estava muito bacana a aula passada, né, Ed? Sim, sim. Até o pessoal contribuindo também, falando até sobre o Centro de Línguas, né? Sobre o Centro de Línguas, dando informações, quem já faz e tal. Falando no Centro de Línguas, pediram para dar um recadinho que as vagas do Centro de Línguas estão chegando ao final. E o professor Carlos comentou a aula passada que, para a gente falar que o Centro de Línguas era só para o ensino médio. Não, não é só para o ensino médio. O inglês e o mandarim são para os alunos do ensino médio, tá? Então, essas duas línguas específicas para o ensino médio. Francês, italiano, espanhol são para todas as séries. E também tem japonês. Ah, a gente esqueceu de falar do japonês, né? Na aula passada. E comentar uma fofoca aqui. O professor Ed estuda japonês. Pouquinho, pouquinho. Né? Então, é importante a gente aí aprender um novo idioma, a praticar, a melhorar o nosso conhecimento. Na aula passada, um aluno falou assim, mas para que eu estudo inglês? Eu não vou sair do Brasil. Gente, eu conheço um aluno que falou a mesma frase e hoje mora no exterior. Eu tenho vários assim né? também. Então, e não precisa sair do país para usar o inglês. A gente usa o inglês no nosso dia a dia, né? Em várias outras palavras que estão no nosso cotidiano. Ok? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Você lê as habilidades, por favor, Ed? Vamos lá. Então, nós temos as habilidades selecionar. Habilidade 9, selecionar em um texto a informação desejada com objetivo de leitura. Participar da troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula e em outros ambientes. Habilidade 14, produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado, linha do tempo, timelines, biografias, verbetes, enciclopédias, blogs, entre outros. Habilidade 15, construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, formas no passado, preposições de tempo, in, on, at, e conectores, and, but, because, then, so, before, after, entre outros. E as reading strategies são skimming, scanning e cognates. Bem, let's start. Vamos começar. Ali vai ficar na tela para vocês uma pergunta e você vai ter 1 minuto para responder lá no chat. Do you remember? Você lembra? What are link words? Eu espero que eles lembrem o que são, que nós estudamos, tá? Então, dá uma resumidazinha, né? What are linking words? Você tem 1 minutinho para responder lá no chat, ok? See you later, te vejo daqui a pouco.
Olha, semana passada vocês me surpreenderam, porque eu estava um pouquinho preocupada com essa matéria do Linking Words, né? Porque eu mesmo acho bem difícil trabalhar ela na sala de aula. Imagine aqui a gente distante de vocês, o professor também distante para dar aquele apoio. Mas parece que o pessoal gostou dos Linking Words, não é, Sim. Ed? O pessoal começou, todo mundo está respondendo aqui. O Pedro Henrique falou links são ligações, atalhos, ele relacionou aí com o que a gente usa no dia a dia, né? O Cláudio, palavras conectadas. A Patrícia, são ligações de frases em inglês. A Júlia, palavras que auxiliam a frase. O Felipe, uma palavra que junta duas frases. E a Vitória, palavras que se conectam a outras palavras. Bem legal. Então, vocês lembraram que são link words, né? E aqui eu vou dar uma revisadinha aqui na nossa lousa digital sobre o que a gente aprendeu a semana passada. E nós vamos hoje trabalhar outros link words. Eu também vou facilitar bastante para vocês compreenderem um pouquinho o uso. Então, quais foram os link words que nós estudamos na aula passada? O and, o after that e o then. Addition, né, que é adição. O and, ele vem para somar duas ideias. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma outra ideia, vou acrescentar mais uma ideia, eu uso o and para ligar as duas. O time, quando se refere a tempo, né? Eu fiz uma ação e logo em seguida, né, eu fiz uma outra ação. Então, eu uso o after that. E o sequence, que é de sequência. Então, você faz várias ações. Para não ficar repetitivo, você usa um link word de sequência. Eu acordei, eu tomei banho, eu tomei café. Então, para você ligar essas sequências, você usa o then, tá ok? Então, agora nós vamos ver outros link words, ok? Por favor, diretor, coloca próximo slide na tela para mim. Olha lá, gente. Tem uma frasezinha ali que está lá na página 39 do caderno do aluno. Se você quiser, eu tirei um trecho lá daquele texto, você pode acompanhar por lá. The water cycle is a continuous movement of water around the earth. O ciclo da água é um movimento contínuo de água ao redor da Terra. When the sun shines, the water from the ocean or lake evaporates because of the heat. Quando o sol brilha, a água do oceano ou lagos evaporam por causa do calor. Ok. Agora, ali vocês viram que eu tenho uma palavra destacada, né? Because of. Se nós estamos falando de link words, vocês já deduziram que because of é um link word, ok? Então, agora, eu tenho esses dois trechinhos aqui, ali na tela para vocês verem. Deixa eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vou colocar aqui para o Breno colocar essa frase aqui na lousa, tá? Para eu mostrar melhor para vocês. Ok? Pode voltar aqui. Olha, ela está aqui na lousa para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, opa, faltou a caneta. Vou escolher a cor da caneta. Pronto. Eu tenho aqui a primeira frase, ó. Essa daqui, ó. Tá certo? When the sun shines, the water from the ocean or lake evaporates. Então, aqui, olha, quando o sol brilha, a água do oceano evapora, né? Isso é uma causa. Qual é a consequência disso? Por causa do calor. Então, eu tenho que dar uma razão, um motivo. Então, eu tenho que explicar qual é o fenômeno que ocorre. Então, eu uso um link word que vai me dizer qual é a razão, qual é a causa, qual é o motivo, ok? Coloca para mim, por favor, diretor, a próxima tela. Eu usei o because of. Olha lá o azulzinho. Gente, dá um print na tela e depois você arruma o seu caderno bonitinho, ou você assiste a aula no YouTube e organiza o seu caderno para você compreender a aula. Quando que eu uso because of? Other words that show cause. Outras palavras que mostram causa. Result ou reason. Resultado ou razão. Because. Por quê? Due to. Devido a. Então, todas as vezes que eu tiver uma frase e eu tiver que falar uma causa, um resultado, uma razão, eu vou usar alguns link words. Eu não coloquei todos aí, eu coloquei só uns 2 ou 3 para vocês terem uma ideia, os que mais aparecem, tá bom? Mais uma outra frase ali, enquanto o Breno coloca lá na lousa para mim digital. Then I relax in front of TV or computer for about 1 hour.
Então eu relaxo em frente à TV ou computador por mais ou menos 1 hora. Ok. Plus doing my homework. Fazendo minha lição de casa. Isso, agora vamos voltar aqui para a imagem para mostrar para vocês. Aqui, olha, eu tenho essa primeira frase. E essa frase eu peguei da aula passada, tá? Só para a gente exemplificar e reforçar mais que o link word serve para unir duas frases, tá bom? Then I relax in front of TV or computer for about 1 hour. Então, eu tenho a primeira frase, ó. Essa aqui é a minha primeira ação. Eu relaxo em frente à TV ou do computador por 1 hora. Né? Quando que eu faço aqui? Em que momento eu faço isso? Doing my homework. Olha, segunda oração. Na sequência, qual é o momento? Em que tempo eu faço isso? Então, eu preciso de um link word que me diga qual é o tempo que eu faço isso. Põe na tela para mim de novo, diretor, por favor. Qual que eu usei? Eu usei o before. Then I relax in front of TV or computer for about 1 hour before doing my homework. Antes de fazer a minha lição de casa, tá? Então, isso aqui a gente viu na aula passada. Words that show sequence are. As palavras que mostram sequência são. After that. Depois disso. Them. Então. E next. Próximo. Isso aqui nós vimos na aula anterior, mas eu quis reforçar para vocês qual é a função do link word. Ele é para melhorar aí a nossa escrita e o nosso vocabulário, tá certo? Então, agora, eu vou pedir para vocês darem um print nessa tela que vai para a tela, porque nós vamos usar nos exercícios, nos próximos exercícios. Esses são os link words da aula de hoje, ok? Contrast. Quer que eu leia, Antônia? Sim. Indica a existência de conceitos ou de ideias opostas a algo apresentado. But, however, yet. Ok. But. Mas. However. Entretanto. Yet. Pode ser ainda que ou todavia. Isso. Depende do contexto, né? Depende. Às vezes o aluno fala, mas o que é um contexto, teacher? Depende da situação, né? Eu não pego a primeira palavra, a primeira tradução e coloco ali. Aquilo ali depende da situação e do contexto. Result. Indica o resultado de uma ação, a situação final de uma ação. Consequentemente. So. Então. As a result. Como resultado de. Exemplification. Fornecer exemplos para ilustrar ideias ou conceitos. For example. Por exemplo. Like. Pode ser como. Such as. Tais como. Cause. Indica a existência de uma causa e relacionar o efeito causado por determinada questão. Because. Por quê? Because of. Por causa de. Então, acho que vocês tiraram um print aí da tela, não tiraram? Espero que sim, que nós vamos usar nos próximos exercícios, tá? Agora, let's practice, vamos praticar, porque eu acho que não é só a gente falar, tá? I have a new challenge for you, eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos colocar aí uma sentença e você vai usar o link word para unir essas sentenças. Com que link words você vai? Pode pôr a próxima pergunta, diretor. Com que link words você vai unir essas duas frases? Ó, A, but. B, a result of. C, because of. Lembra da tela que eu pedi para vocês tirarem print? Passa para mim, por favor, diretor, para ver quem está chegando agora e não deu um print na tela, porque ele vai precisar. Mais uma, olha, essa aqui, ó, você precisa dela para responder os próximos exercícios. Se você não deu um print, dá um print agora. Agora você pode ir lá para a pergunta, por favor. 1 minuto e 30 para você responder essa pergunta, essa sentença. Você vai usar um daqueles 3 link words. Quando você vier do chat, já põe a letra, tá? Tá bom assim, Ed, para você? Eu acho que eles deveriam colocar a frase inteira. Ai, olha, o professor Ed é malvado. Eu coloquei só a letra, ele está pedindo a frase toda. Se você conseguir colocar em 1 minuto e 30 a frase inteira, ok. Se não, você só coloca a letra, tá bom? Então, 1 minuto e 30, usa a tabela, gente. Let's go to practice, vamos praticar. See you later, te vejo daqui a pouco.
Bom, eu gostei aqui das respostas. Eu também dei uma olhadinha aqui no chat. O que eles responderam, Ed? O pessoal está bem dividido, né, entre A, B e C. Depois a Maria começou a colocar A e B. E aí depois o pessoal começou a responder mesmo, colocar. Então o Caio respondeu as a result of. E a Nicole e a Mariana escreveram a frase inteira. Então, Mary has a lot of money, but she isn't happy. Isso tem alguns até que já traduziram. Não precisa traduzir, não. Escreve só a frase. Uns escreveram a sentença inteira e colocaram o link word bem grande para a gente observar. Legal isso. Então, vamos para a resposta ali na tela? Por favor. Olha lá. Qual é? Então, é a B, desculpa, but. Não, Agora eu vou explicar por que o do but. Põe para mim, por favor, Breno, aqui na tela. Gente, eu gosto de trabalhar com nomes, né? Falar o nome do Breno, põe na tela, né? Fica chato. Então, aqui, olha. Mary has a lot of money. Ó, wonderful. Ela tem muito dinheiro, é uma ideia positiva, ó. Mas, será que o dinheiro traz felicidade? Para eu usar o but, tem que ter uma ideia contrária. Essa frase aqui precisa ser negativa, porque ela é contraste. Olha, Mary tem muito dinheiro, mas ela não é feliz. Por isso que eu usei o but, porque o but dá a ideia de contrário, ele é o mas. Deu para entender? Ficou claro? Todas as vezes que eu for usar um link word de contraste, né, contrast, eu preciso ter uma ideia oposta. Ou é algo negativo e na outra oração é algo positivo, ou o contrário, é uma situação positiva e na segunda oração é uma negativa. Por isso que eu preciso usar um link word de contraste. Ficou claro para vocês? Acho que ficou, né, Ed? Lembrando que é o mas, não com M-A-I-S, Isso, M-A-S. Né? O mais com I é de somar, né? Esse é o mas, de ideia oposta. Agora, eu quero ver se vocês estão ficando craques novamente. Tem mais uma oração ali que vocês terão 1 minuto e 30 para responder, tá? Faz a mesma coisa. Lê a sentença bonitinha, verifica a situação e qual desses link words cabem ali. A, however. B, because. C, for example, tá? Então, você tem 1 minutinho. Se der tempo, gente, eu acho que é suficiente. Coloca a frase toda. Let's go to practice. Vamos praticar. Ok? See you later. Vejo vocês daqui a pouco. I amazed your answers. Eu amei a resposta de vocês. Tem gente ali que já está dando uma resposta completa, né? Está aumentando o número de alunos que está tentando escrever em inglês. Isso é muito legal, gente. Escrever em inglês, não importa se você está errando, o importante é praticar. Errou, daqui a pouco você corrige de novo, na terceira, quarta vez você melhora. E aí, Ed, o que eles responderam? Então, they started with A, começaram com A, but, mas... Eles depois foram para B, então, e aí começaram a responder because. E aí o João Paulo respondeu completamente. Ele falou, everybody admires him because he's polite. Um aluno perguntou qual é a página. Esse aqui não está, esse exercício não está no caderno do aluno, tá? Eu trouxe aí para vocês, porque no caderno do aluno não tinha exercício suficiente. Só o texto que eu peguei de lá, tá ok? Vamos lá olhar por que essa resposta tá... A gente usou because na resposta? Então, vamos lá. Ó, everybody admires him. Todo mundo o admira.
Because, porque he is polite, porque ele é educado. Vamos lá. Então, o because, ele significa causa e efeito, não é? Então, aqui, olha, ele é educado. Essa aqui é a causa, né? Por ele ser educado. Qual é o efeito que isso faz? Qual é o efeito que isso ocorre? Ele é admirado. Então, causa e efeito. Tá? Então, eu tenho que pensar, se eu tenho uma situação, né, que resulte num problema, né, ele chegou atrasado. Por quê? Essa é a causa. Qual foi o efeito? Ele perdeu o trem porque ele chegou atrasado. Causa e efeito. Tá? Então, toda vez que eu uso because, eu preciso de uma causa, e essa causa vai gerar uma consequência e um efeito. Então, eu tenho que pensar nestas situações para saber o link word correto, ok? Se você pensar assim, né, no uso deles, vai ficar mais fácil. No addition, adicionar, eu vou usar uma frase que vai acrescentar uma ideia. Da sequência, um link word que vai descrever uma sequência, ok? Acho que tá bom assim essa explicação? Em 20 anos de inglês, eu nunca tinha traduzido, eu sempre traduzi because como porquê. Agora que eu pensei, because. Tem a causa, né? Olha a palavrinha. No coloquial, às vezes a gente usa até cause, né? Uhum. Por quê? Ok? Agora nós temos mais um desafiozinho para vocês. Agora eu juro que eu peguei um pouquinho pesado, mas na aula passada nós fizemos a mesma coisa. Nós temos ali uma frase, ali na tela para vocês. Eu misturei um pouquinho, né, da aula passada com a de hoje, que eu quero ver se vocês ainda lembram os link words da aula passada. Eu tenho ali 3 frases, quatro frases, e eu tenho que uni-las usando um link word de sequência. In the morning, I get up 7 o'clock. Eu quero ligar aquela ação com I take a shower. Qual é o link word que eu vou usar ali? Eu quero unir a take a shower com I have breakfast. Qual é o link word que eu vou usar? Eu vou usar um de adição. Eu quero unir I have breakfast com I go to school. Qual é o link word de sequência que eu vou usar? Nós já fizemos esse mesmo exercício, lembra, Ed? Sim, bem parecido. Né? Bem parecido com esse. Eu usei outras frases, mas foi bem parecido. Eu vou dar 1 minuto e 50, 2 minutos. Não, acho muito, né? Acho que 1 minuto e meio dá, né? 1 minuto e meio? Tá. 1 minuto e meio dá para vocês. Ó, gente, tenta lá responder a frase inteira, se der tempo. Ou, né, se não der tempo, tenta fazer 2 frases inteiras praticando o inglês, ok? See you later. Eu vejo vocês daqui a pouco.
Hi, olá. Pessoal, esse negócio de dizer eu não estou entendendo nada, nós estamos traduzindo, a gente está indo devagar, eu estou explicando todos os pontos. Também vamos tentar aí dar uma melhorada, né? Porque ficar só nessa aí eu não estou entendendo nada, já está batida essa fala, não é, Ed? Sim, sim, tem a Né? tradução, né? Olha, eu dou aula de ciências no 6º ano. Eu não sou professora de ciências, né? Eu poderia falar, eu não entendo nada de ciências, mas eu vou estudar. Né? Eu estou lá, eu vou estudar células, né? Algumas aulas eu vou falar sobre células. Eu fiquei ligando para os meus amigos de ciência pedindo para me explicar sobre células, porque não é a minha aula, né? Então tá ficando muito cômodo dizer eu não sei e vamos tentar aí dar uma melhorada nesse inglês. Tem um povo aí que tá bom, hein? Sim. Tem um povo aqui que eu estou olhando aqui, ó, wonderful, maravilhoso as respostas de vocês. Vamos lá. O João Vitor respondeu que as palavras faltantes são and, then e also. O Felipe after e finally. A Michelle, then and after that. A Marcele, then and then. E aí o pessoal começou a responder a resposta completa. Então, o Nilson, César, a Esther, a Isabelle responderam. After that, I take a shower and have breakfast, finally go to school. Acho que eles mudaram até a pessoa aí. Bem legal. Eu também acompanhei aqui o pessoal começando a dar a resposta completa. É isso mesmo. Dificuldade todo mundo tem. Agora, o que a gente vai fazer com essa dificuldade? Vai sentar e chorar ou a gente vai tentar melhorar? Então, para quem está chegando agora, nós estamos na aula de inglês, né? Estamos estudando link words, né? Palavras de ligação, e nós estamos tentando melhorar, né? Acho que no 3º bimestre nós vamos dar uma melhoradinha aí e a gente vai poder se aprofundar em outras link words aí também. Então, vamos para a resposta agora? Verificar se esse pessoal aqui conseguiu acertar? Ok. Olha lá. My name is Paul. Meu nome é Paul. In the morning. E de manhã. I get up at 7 o'clock. Eu levanto às 7 horas. Then I take a shower. Então, eu tomo banho. Ó, then, uma sequência. Primeiro ele levantou às 7, logo em seguida ele tomou um banho. Então, and I have breakfast. E eu tomo café da manhã. Olha, ele tomou banho e fez mais uma atividade. Então, and veio acrescentar uma outra ação, ok? After that, I go to school. Depois disso, eu vou para a escola. Também um link word de sequência. Depois que ele tomou café, logo em seguida, na sequência, ele foi para a escola. Eu poderia ter usado outros link words ali também, caberia. Mas isso daí vai, né, da forma da pessoa pensar e coisa e tal, né? Eu acho que vai bem da pessoa. O importante é saber qual é o link words que cai bem ali naquela situação, naquele contexto, ok? Temos mais aí um outro exercício. Pode pôr para mim, diretor? Agora, nós vamos fazer do período da tarde. Vocês observaram que eu estou corrigindo uma lição que eu pedi para vocês fazerem, que é a redação? Ó, estou ajudando vocês. Essa daqui seria uma das possibilidades da escrita de vocês da redação. Então, você vai fazer, olha, tem ali a segunda oração, I eat rice, beans, meat and salad. E eu tenho a segunda oração, I don't like salad so much. Eu tenho que usar um link word de contraste para unir as duas. Lembra o que era contraste? Eu tenho uma oração positiva e a outra negativa, ou o contrário. E eu tenho que usar um link word para dizer que é uma ideia oposta. E na terceira linha ali, na quarta linha, I stay at school all day on Wednesday. Eu tenho que colocar uma cause, uma causa, que até o Ed, quem lembrar aqui da resposta do Ed, vai saber qual é o link word ali, né, que vai colocar ali. Então, qual é a causa? I have football class. Então, eu tenho a primeira oração, eu tenho uma causa e atrás eu tenho uma consequência, um efeito. Qual é o link words que eu vou usar ali para ajudar? Para unir essas frases, tá? 1 minuto e meio para vocês responderem. Faça do jeito que vocês fizeram no exercício anterior. Foi bem legal. It's wonderful. Foi maravilhoso para a gente melhorar o nosso inglês. Go there, vai lá. See you later. Te vejo daqui a pouco.
Agora eu acho que eles vão ficar the best, vão ficar ótimos. Sim, temos uma unanimidade aqui. Todo mundo respondeu. Não vou falar o nome de todo mundo, só a Michelle, Cleiva, Manuela. Todo mundo respondeu que as palavras faltando são but e because. Wonderful! Olha, pegaram bastante. Olha lá a sentença. In the afternoon, I have lunch at school. À tarde, eu almoço na escola. I eat rice, beans, meat and salad, but I don't like salad so much. Eu como arroz, feijão, carne, salada, mas eu não gosto muito de salada. Olha, então eu tenho um lado positivo, que é a primeira frase, que eu como tudo aquilo ali que é saudável, né? E tem uma segunda oração que é contrária. Ele não gosta de salada. Então, é um contraste relacionado à primeira oração. A segunda, I stay at school all day on Wednesday. Eu fico na escola o dia todo na quarta-feira. Because I have football class. Porque eu tenho aulas de futebol. Olha lá a razão que eu fico na escola, né? Porque eu tenho aula de futebol, causa e efeito. Temos mais uma atividade aí, eu vou dar menos, porque eu já está ficando com 5 minutinhos aí. 1 minutinho para vocês responderem, tá? Mesma coisa, façam do mesmo jeito, ok? Go there, see you later. E as respostas, Ed? Vamos lá. Maria Fernanda respondeu and so. A Natália and after then. E o Luiz Fernando after e then. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos colocar lá na tela para vocês? In the evening, I have dinner. À noite eu janto. Agora eu tenho uma segunda oração que está complementando. And I wash the dishes. E eu lavo os pratos. Then I do my homework. Então eu faço minha lição de casa. Olha a outra sequência. After that, I play video game and watch TV. Depois disso, eu jogo videogame e assisto TV. Finally, I go to bed at 10 o'clock. Por último, ou finalmente, eu vou para a cama às 10 horas. Ok. Agora, nós vamos colocar todo o texto na tela para vocês. Ok? Nós vamos dar uma lida. Será que a gente precisa traduzir de novo, Ed? Acho que não, Acho né? que não precisa, né? Não precisa. Você quer ler um parágrafo e eu leio outro? Vamos lá. My name is Paul. In the morning, I get up at 7 o'clock. Then I take a shower and I have breakfast. After that, I go to school. In the afternoon, I have lunch at school. I eat rice, beans, meat and salad, but I don't like the salad so much. I stay at school all day on Wednesday because I have football class. In the evening, I have dinner and I wash the dishes. Then I do my homework. After that, I play video game and watch TV. Finally, I go to bed at 10 o'clock. Se vocês observarem, finally ali não estava destacado, tá? Mas ele é um link word de sequência, ok? Agora, nós temos um desafio. Diretor, põe por favor de novo aquela tela anterior para mim. Isso, dá um print nesse texto. Olha lá. Você vai pegar a sua redação, que eu pedi já umas 3 aulas passadas, que estavam lá no caderno do aluno. Você vai reescrevê-las, melhorar, usando os link words. Esses que nós aprendemos hoje e aprendemos na aula passada. Nossa, mas eu não sei nada de inglês. Não, você sabe alguma coisa sim. Nós fizemos vários exercícios, eu dei vários exemplos, eu corrigi aqueles exercícios. Se vocês forem percebendo nas aulas, a gente foi dando exercício da apostila. Na aula seguinte, eu fui usando aquelas respostas, possíveis respostas de vocês,
para vocês usarem na aula. Então, lá atrás, eu pedi para vocês escreverem a rotina de vocês. Eu não lembro mais a página no caderno do aluno, que era o que você fazia de manhã, à tarde e à noite, para você chegar neste momento dessa redação, tá? Então, olha o desafio de vocês. Rewrite your daily routine and use the link words to improve it. Reescreva a sua rotina diária e use os link words para melhorá-la, tá? E isso quer dizer que o aluno é fluente, né, Ed? Sim, você consegue montar um texto, né? Pega as partes ali. É bom praticar também horários, vocês colocam os horários, tenta colocar em extenso, que é uma maneira de praticar também. Tá, tanto números quanto horários, né? Isso. É sempre importante. E não tem problema, gente, se você errou, se você também não precisa colocar muitas frases ligando uma na outra, você pode usar um pouco menos, né? Depois, com o tempo, você vai melhorando seu vocabulário, ok? Então, o que nós estudamos para a nossa aula de hoje? What did you learn today? O que nós estudamos? Reading strategy, estratégias de leitura, cognates, os cognatos, né, que são as palavras parecidas com o português, e linking words, palavras de ligação, ok? Bye bye, estude, ok? Bye bye, see you later. Ok, see you, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.